Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para dar sequência à leitura que estamos fazendo deste livro, A Sociedade do Cansaço, do autor Byung-Chul Han. Na verdade, hoje nós falaremos um pouco sobre os anexos. Muito provavelmente em nosso próximo encontro nós finalizaremos a leitura deste livro e nós já fizemos a leitura de todos os capítulos, inclusive se você não assistiu, procure assisti-los aí, pois nós resgatamos todos os temas que o Byung-Chul Han, ao longo desta obra, nos apresenta e chegamos à parte do desfecho, as considerações, aqueles comentários, aquelas ideias que o autor deveria incluir nesta obra, porque são ideias bastante pertinentes aos argumentos aqui apresentados. Eu espero que vocês já tenham lido este livro. Este é um livro que nos ajuda muito a entender as patologias, algumas das patologias, das doenças que marcam esta nossa sociedade, que o Byung-Chul Han muito bem identifica, define como sendo uma sociedade cansada, uma sociedade esvaída, uma sociedade extremamente abatida, uma sociedade esgotada, uma sociedade cansada. Bem, nestes anexos, nestas considerações finais, o Byung-Chul Han vai estabelecer um contraste entre três modelos de sociedade. Um modelo de sociedade concebido por Kant, um modelo de sociedade concebido por Freud, Sigmund Freud, e o nosso modelo de sociedade, o atual modelo de sociedade, a sociedade na qual nós estamos inseridos. Na primeira parte dos seus anexos, Byung-Chul Han vai estabelecer um contraste e vai nos mostrar o quanto que estes modelos são distintos, o quanto que esses modelos têm as suas características e as suas doenças. Nós falaremos hoje sobre as doenças destes modelos. Apresentaremos os três modelos: o modelo de sociedade kantiano, o modelo de sociedade freudiano e o modelo da sociedade do cansaço, da sociedade do desempenho. Falaremos sobre esses três modelos hoje, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, se é que já não o fez. Quero te convidar a nos ajudar a compartilhar este espaço com outras tantas pessoas. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento no campo da filosofia, conhecimento no campo da literatura, conhecimento no campo da ciência, enfim. Este é um espaço por meio do qual nós te levamos um pouco mais de ciência, de filosofia, de arte, de cultura, né? E o quanto somos carentes de cultura, o quanto que somos carentes de arte, o quanto carecemos dessas coisas. Aqui, na contramão de uma boa tendência, de uma forte tendência que existe no mundo, nós aqui procuramos inspirar em você o gosto pela filosofia, o gosto pela literatura, o gosto pela arte no sentido geral, o gosto pela ciência, o gosto pelos estudos. Minha maior paixão é o estudo, é a pesquisa, é o conhecimento, é o estar aprendendo sempre, é o estar crescendo sempre, é o estar enriquecendo minha alma sempre. E eu faço isso por meio do conhecimento que eu busco
constantemente, e o meu objetivo aqui é te levar um pouco deste conhecimento, mas mais ainda, te inspirar a buscá-lo, te inspirar a desejá-lo, né? Esse desejo que está na raiz da palavra filosofia, né? O amor à sabedoria, o amor ao conhecimento, este desejo eu procuro despertar em você que já foi tomado por ele, nos ajude a inspirar este desejo em outras tantas pessoas, compartilhando este espaço, este canal, a fim de que nós tenhamos sempre um número cada vez maior de pessoas aqui neste nosso espaço, estudando com a gente, aprendendo com a gente, sendo confrontado pelas teses e os argumentos que aqui são colocados, e eu particularmente quero afirmar que nem todos os argumentos, nem todas as ideias, nem todas as filosofias que eu aqui apresento, eu concordo, eu aqueço com elas, né? Eu as tomo como verdades para a minha vida, para a minha existência. Acerca de muitas ideias que eu coloco aqui, eu sou crítico delas e elas não fazem parte do meu universo de valores, do meu universo de visão de mundo, de entendimento do mundo, mas sei da sua importância. E a ideia é justamente essa, trazer essas ideias e, à medida do possível, me portar de forma imparcial e neutra diante delas, a fim de que elas te instiguem a pensar, a refletir e te provoque a estabelecer um diálogo com elas, seja para acatá-las como verdades para a tua vida, como verdades acerca do mundo, do homem, acerca da ciência, acerca de Deus, acerca dos mais diversos temas, ou estabelecer ou romper com elas, mas de forma crítica, sempre colocando outras ideias que você julgar superiores ou desconstrutoras dessas ideias. Enfim, o meu ideal aqui é instigar o teu pensamento, a tua reflexão crítica, e eu faço isso trazendo para a nossa discussão estes argumentos, estas ideias, estes pensamentos, estas filosofias, como a filosofia do Byung-Chul Han, ao pensar a nossa sociedade e chegar a algumas conclusões, algumas considerações. Algumas delas nós veremos hoje, né, nesse nosso penúltimo encontro, para fazermos a leitura do livro do Byung-Chul Han. E o que o Byung-Chul Han coloca no desfecho desta obra? Ele nos coloca, melhor dizendo, diante de três modelos de sociedade. Primeiro, o modelo de sociedade kantiano. Segundo, o modelo de sociedade freudiano. E o terceiro modelo seria o nosso modelo, o modelo da sociedade na qual nós estamos inseridos. Bem, qual é a principal característica, o principal traço de cada modelo de sociedade por ele apresentado aqui nos seus anexos? Bem, o primeiro modelo de sociedade que o Byung-Chul Han traz para a nossa discussão é o modelo de sociedade kantiano. E qual seria a principal característica da concepção de sociedade kantiana? Seria uma sociedade voltada para o dever. Ora, na sociedade kantiana, na sociedade tal qual
postulada por Kant e postulado que expressa uma forte tendência social que vinha em curso antes de Kant e que seguirá durante e após Kant. Ora, esta sociedade kantiana é uma sociedade voltada para o dever, e dever moral. Ora, é a sociedade que vê, que contempla nos imperativos, naquilo que nos é imposto racionalmente para Kant, porque o imperativo kantiano é a conclusão de um processo de reflexão analítica, de reflexão racional. Kant não propõe imperativos como sendo determinações que são impostas aos homens sem que acerca delas nós possamos identificar sólidos fundamentos, sem que nós possamos compreendê-las enquanto um corpo, uma estrutura filosófica muito bem elaborada, muito bem articulada. Ora, Kant não vai defender, propor imperativos que se apoiem em nuvens, que se apoiem no nada, que não tenham debaixo de si fundamentos sólidos. Muito pelo contrário, os imperativos kantianos são conclusões que decorrem de um processo racional muito bem elaborado, muito bem estruturado, muito bem desenvolvido. E estes imperativos colocam o homem diante da necessidade do dever, né? Ora, o homem possui deveres que vão contra a sua vontade na maior parte das vezes, mas que são deveres fundamentais porque eles produzem ações racionais que tornariam o mundo melhor. Ora, essa sociedade kantiana, fundada no imperativo do dever, no imperativo categórico, aquele por meio do qual Kant propunha que a máxima de nossas ações fosse tão consistente, fosse tão racional, a ponto de que ela se tornasse uma máxima universal, ou seja, uma ação que deveria ser uma espécie de modelo, de cânone para toda a humanidade. Este imperativo do dever, este imperativo categórico, segundo a leitura do Byung-Chul Han, vai transformar o indivíduo no indivíduo obediente. Ora, numa sociedade onde impera o dever, na sociedade kantiana, o que vai surgir daí é um indivíduo obediente. Portanto, o dever submete o indivíduo a tal ponto de que a ele não resta uma outra opção mais racional, haja vista que o dever está prenhe, por assim dizer, o dever está gestado, por assim dizer, e, por favor, me perdoem aqui o termo que não é o mais feliz, o mais apropriado, mas é a palavra que me vem à mente nesta ocasião e que não tem nada a ver com a maêutica socrática, mas o termo dever vem
vem gestado de uma racionalidade que se propõe ser a racionalidade capaz de tornar o homem e o mundo melhores. Ora, em vez de tornar o homem e o mundo melhores, este imperativo do dever, segundo Byung-Chul Han, vai tornar o sujeito, o indivíduo obediente. Então, a sociedade pensada por Kant é uma sociedade cujo resultado final é o indivíduo obediente. Estamos na sociedade da obediência. A sociedade kantiana é uma sociedade da obediência. Bem, depois de Kant, quem vai pensar um outro modelo de sociedade será Freud. E Freud vai nos legar um modelo de sociedade. E é bom que aqui se diga, tanto um Kant quanto um Freud estão buscando entender o seu mundo, o seu contexto, a sua situação histórica, a sua situação social. Freud vai concluir que a sociedade na qual ele, Freud, estava inserido não passava de uma sociedade da disciplina, uma sociedade disciplinar. Uma sociedade que sufocava suas paixões mais profundas, sufocava todos os seus impulsos, as suas pulsões, em nome de modelos morais ou religiosos, que em vez de produzir nestes indivíduos, nestas pessoas, uma vida melhor, vai produzir indivíduos adoecidos, angustiados, indivíduos da negatividade. E aqui eu já me refiro a um termo utilizado por Byung-Chul Han. Negatividade esta que pode ser sintetizada por meio do conceito de recalque, que é um conceito muito caro a Freud. Ora, na sociedade disciplinar, tal qual Freud a concebia, o indivíduo adotou para si uma série de modelos que tem como finalidade sufocar os seus impulsos, sufocar todas essas pulsões, todas essas pulsões, todos esses impulsos sufocados, na verdade, vão gerar indivíduos angustiados, indivíduos adoecidos, indivíduos neuróticos. Ora, a sociedade disciplinar freudiana vai, na ponta, fazer surgir um indivíduo doente, um indivíduo angustiado, um indivíduo neurótico. Ora, esses dois modelos de sociedade podem ser entendidos como modelos de sociedade da negatividade. E esse termo é importante, eu gostaria que vocês não perdessem de vista, porque por meio dessa sociedade da negatividade, desses modelos de sociedade negativa, esses modelos de sociedade da negatividade serão contrapostos ao nosso modelo de sociedade, que é um modelo que exalta a positividade. Ora, esses modelos de sociedade pensados por Freud, pensados por Kant, vão na contramão daquilo que é uma das características básicas e essenciais de nossa sociedade, que é a ideia de uma sociedade na qual não existe
espaço para a liberdade. Ora, na sociedade freudiana, o indivíduo se vê confrontado constantemente pelo superego, por essa estrutura social que tem toda uma força, que exerce toda uma força psíquica sobre o indivíduo e que vai sufocar seus impulsos mais naturais, o seu id, o seu ego. Ora, o ego se vê, o id, essa pulsão primitiva do indivíduo, se vê impossibilitado de dar vazão a toda a sua força, porque para além do ego existe o superego, que é uma estrutura de valores, uma estrutura de moral, uma estrutura que se apresenta das formas mais variadas e que vai, de alguma forma, se contrapor a esta energia fundamental, esta vitalidade fundamental que está contida no ego, no eu do indivíduo. Kant, por sua vez, não será mais bondoso com o conceito de liberdade. A liberdade também, no modelo de sociedade concebido por Kant, vai perder espaço. Por quê? Porque na sociedade kantiana, eu não faço o que eu quero fazer. Eu faço o que eu devo fazer. A minha ação não é movida por minha vontade mais espontânea, por minha vontade mais natural, por minhas paixões. Não, as minhas ações são movidas pelo dever. Logo, as minhas ações não são livres. Elas são, de algum modo, coagidas. Por quê? Principalmente em relação ao modelo de sociedade kantiano. Por quê? Porque neste conceito de dever, para além deste conceito de dever, existe uma entidade metafísica, existe um Deus. Kant era um cristão, Kant era um pensador que acreditava em Deus. Existe um Deus que de alguma forma me chamou para realizar, para cumprir este dever, esta moral universal. Ora, eu, indivíduo, nesta sociedade que busca cumprir este dever ou atender a este chamado de Deus, este chamado divino, estou destinado às bem-aventuranças. Entretanto, eu devo abrir mão de minha liberdade, porque esta, quando movida por minhas paixões ou vontade, esta me leva para longe de Deus e da possibilidade de uma vida bem-aventurada, de uma vida feliz, de uma vida plena. Portanto, eu devo atender incondicionalmente a este chamado, sob o preço de que ele cobre de mim um dos aspectos mais caros à minha existência, que é a minha liberdade. Eu ajo porque de algum modo eu sou coagido por uma entidade externa, transcendental, que nós chamamos de Deus. Portanto, o modelo de sociedade kantiano vai na contramão da minha concepção de liberdade e da mesma forma o modelo de sociedade visto por Freud. E neste sentido, essas sociedades, a kantiana e a freudiana, contrastam com o nosso modelo de sociedade. Por quê? Porque nesta nossa sociedade, a liberdade se tornou uma prerrogativa dogmática, se tornou, melhor dizendo, um dogma absoluto. A liberdade é algo intangível.
no sentido de que ela se tornou um valor praticamente absoluto. Um valor que não pode ser demovido, um valor que não pode ser ultrajado. Nesta sociedade que nós vivemos, eu sou livre. E livre para quê? Livre para ser o empreendedor de mim mesmo. Eu sou livre porque não há nenhuma outra entidade que me coaja a fazer aquilo que eu não queira fazer, que haja sobre mim impondo determinados deveres que contrastam com o meu ponto de vista, os meus valores, com a minha concepção de mundo, enfim, veja, e essa questão do dever é uma questão muito delicada em nosso tempo. Veja, nós vivemos numa sociedade onde todos têm muitos direitos, e é bom e salubre que os tenham, mas poucos deveres, ou pelo menos deveres que são ignorados. Nós vivemos numa sociedade onde os indivíduos se sentem cheios de direito, plenos de direito, e o dever se tornou algo mal visto, se tornou algo não muito palatável, algo a ser deixado num segundo plano. Prova de que nós temos a liberdade como um dogma quase que absoluto, algo quase que sagrado, intangível, que não pode ser violado. E esta liberdade é o fundamento por meio do qual eu me sinto encorajado a me construir, a me fazer, a tornar o empreendedor de mim mesmo, uma vez que não há nada, não há força externa, repito, que me coaja a fazer aquilo que eu não queira fazer. Logo, esta concepção de indivíduo que se empreende, de indivíduo que se constrói, indivíduo que se faz a si mesmo, esta concepção de individualidade parte de um eu ideal. Byung-Chul Han vai utilizar essa locução, essa expressão, o eu ideal. E qual seria o eu ideal? O eu ideal seria aquele eu que já não se sente ameaçado por um superego. O eu ideal seria este eu que não permite que outros lhe imponham deveres, lhe imponham obrigações, que outros lhe imponham limites, que outros lhe imponham caminhos ou perspectivas, enfim. Este eu ideal é um eu que transcendeu o superego, ou seja, ele transcendeu as estruturas que estão aí, colocando sobre o indivíduo parâmetros, limites e fronteiras que não podem ser ultrapassadas. Entretanto, o Byung-Chul Han vai sustentar que esta ideia, movida por um conceito de eu ideal, de indivíduo que se vê quase que como um solipsista no universo, alguém sozinho no universo e que é capaz de construí-lo ou construir as coisas a partir de seu próprio alvitre, de seu próprio foro íntimo. Esse conceito de eu ideal é um conceito ilusório, quimérico, e por algumas razões. Primeiro,
A partir do momento que eu interiorizo a ideia de que eu sou o meu próprio empreendedor, pois já não há uma figura, uma entidade que me coaja a fazer aquilo que eu não queira fazer, a partir do momento que eu interiorizo essa concepção de liberdade que me capacita a ser o construtor de mim mesmo, eu já não tenho mais concorrendo comigo a figura de um adversário. Eu sou o Senhor absoluto da minha existência, eu sou o Senhor absoluto da minha vida. Eu faço o que me apraz, eu me construo da forma que eu pretender. Neste contexto no qual nós estamos, e aqui eu faço já um parênteses, é importante que vocês leiam o livro, porque tudo isso que eu estou falando aqui, o Byung-Chul Han está propondo dentro desse modelo de sociedade. Talvez, se você pensar, né, essa concepção de indivíduo que se autoconstrói, se você pensar isso dentro de uma perspectiva existencialista, sartriana, talvez você vai estranhar o conceito do o que o Byung-Chul Han aqui está criticando. Mas é importante que você entenda o Byung-Chul Han, entenda esse conceito de indivíduo como empreendedor de si mesmo dentro deste modelo de sociedade. Dentro desse modelo de sociedade do século XXI, que tem muito pouco, para não dizer quase nada, com o modelo de sociedade no qual viveu um Sartre, no qual viveu uma Simone de Beauvoir, no qual viveu um Albert Camus. São modelos de sociedade diferentes. O existencialismo de Sartre fazia muito sentido em seu tempo. Ele é replicável nos dias de hoje, dentro desse conceito de sociedade, não, e pelas razões que o Byung-Chul Han explica, porque a partir do momento que eu me torno empreendedor de mim mesmo, ou seja, alguém que é capaz de se autoconstruir, eu me vejo diante de algumas metas e objetivos que eu pretendo concretizar para atingir o meu máximo existencial, para atingir a plenitude do meu ser, para esgotar todas as minhas possibilidades, para esvair toda a minha capacidade, para concretizar toda a minha capacidade. Eu me vejo diante de muitas metas e objetivos que eu agora, como construtor de mim mesmo, vou buscar, entretanto, concorrendo comigo mesmo, porque o eu ideal acaba se tornando um competidor com o próprio sujeito que o adota, haja vista que eu estou sempre buscando me superar, eu estou sempre buscando transpor outros obstáculos, transpor outras barreiras, uma meta alcançada e logo eu já me vejo diante de outra que eu vou buscar alcançar, esta também realizada, eu logo me verei diante de outra que eu vou buscar concretizar e assim eu vou concorrendo comigo mesmo. Eu já não me satisfaço comigo mesmo, uma vez que toda realização concretizada, logo, não gera no indivíduo um estado de plenitude, mas a necessidade ou a inquietação ou a angústia de alcançar outros objetivos, outros ideais, outras metas, outras finalidades que eu proponho a mim ou que esta sociedade marcada pela ideia do desempenho se impõe a mim, impõe ao indivíduo, impõe ao sujeito. Portanto, a minha ideia de liberdade ou a minha ideia de indivíduo que se autoconstrói acaba se tornando uma ideia ilusória. Eu não sou livre. Por quê?
Olha, eu não sou livre porque eu me imponho diante de uma série de metas e objetivos que só vão me deixar realizado quando eu buscá-las, quando eu concretizá-los. Entretanto, para concretizá-los, eu tenho que me explorar. Eu tenho que de alguma forma me submeter a um processo que é um processo extremamente sôfrego, que é um processo que me escraviza, que é um processo que de alguma forma me sufoca, me abafa, me angustia. Por quê? Porque ele requer de mim um esforço que por fim vai me tornar um indivíduo extremamente esgotado, um indivíduo extremamente abatido, um indivíduo extremamente apático, um indivíduo extremamente angustiado. Logo, esta ideia de liberdade é uma ideia ilusória, porque eu acabo me tornando escravo de um sistema que diz para mim constantemente que o céu é o limite, que eu não devo ficar parado, que eu tenho que me mover constantemente, que eu tenho que alcançar novos objetivos, novos ideais, que eu tenho que sempre estar me atualizando, que eu tenho que ter o melhor carro, que eu tenho que ter a melhor casa, que eu tenho que ter a melhor mulher, o melhor homem, o melhor estilo de vida, as maiores regalias, enfim, eu acabo me tornando escravo deste modelo de sociedade que me impõe diante de inúmeras metas que eu preciso alcançá-lo para não me tornar o indivíduo derrotado, o indivíduo incapaz, o indivíduo marginalizado. Portanto, esse processo é um processo que leva o indivíduo a explorar a si mesmo. Olha, se eu pretendo ter qualidade de vida, eu preciso de capital para adquirir essa qualidade de vida. E uma vez que eu consiga este capital, eu sequer dediquei um tempo razoável para curtir esta suposta qualidade de vida alcançada. E veja que qualidade de vida e capital e dinheiro formam uma química muito comum em nossa sociedade, né? Você fala em qualidade de vida, logo você pressupõe a ideia de capital. Eu só tenho qualidade de vida se eu tiver muito dinheiro. Entretanto, se eu conseguir muito dinheiro, esta vida não se tornará uma vida ideal. Por quê? Porque o meu padrão também de qualidade de vida sobe, se eleva. Logo eu preciso de mais capital para atingir esse outro padrão de vida, esta outra qualidade de vida. E quando conseguir capital e ter atingido este outro padrão de vida, um outro padrão de vida acima deste vai se colocar como uma meta a ser atingida. Mas para atingi-la, eu preciso de mais capital. E assim eu entro num processo que é um processo que não tem fim, um processo que não se encerra, não diz stop, um processo que não diz basta, um processo que não diz chega, para. Eu estou sempre buscando mais. E ao buscar mais, eu me submeto a este processo. E ao me submeter a este processo, eu me torno escravo dele. E onde está a minha liberdade? E onde está esta minha espontaneidade? Onde está essa minha pulsão de vida? Onde está esses meus estímulos naturais? Onde está tudo isso? Portanto, esse conceito de liberdade postulado pelo Byung-Chul Han esse conceito de sociedade, do desempenho, que jura assegurar ao indivíduo liberdade para ser quem ele pretende ser, para ser construtor de si mesmo, empreendedor de si mesmo, é um conceito ilusório. No final das contas,
este modelo de sociedade vai tornar indivíduos depressivos, indivíduos deprimidos. E a depressão é um traço desta sociedade. Veja, o Byung-Chul Han vai estabelecer vai também identificar qual era a doença vigente lá numa sociedade freudiana, numa sociedade kantiana, e qual é a doença vigente nesta nossa sociedade, a doença que prevalece, a doença que é uma tônica. Ora, enquanto que na sociedade kantiana, a sociedade do dever, ou a sociedade freudiana, que é a sociedade disciplinar, enquanto que nessas sociedades a doença comum, a doença característica era a melancolia, na sociedade do cansaço, a doença comum é a depressão. E o Byung-Chul Han faz um paralelo, um contraste entre depressão e melancolia. Ora, a melancolia surge a partir de uma perda. A partir da perda do ente querido, do ente amado, a partir da perda, enfim, a partir da perda desse meu referencial teológico, metafísico, religioso, chamado Deus, que eu, de alguma forma, com o qual eu, de algum modo, rompi por meio do pecado. Ora, a melancolia nestas sociedades, a freudiana e a kantiana, parte de uma perda. Ela surge porque o laço que me unia a um outro foi rompido, foi quebrado. Logo, este laço rompido gera um vazio que decorre de uma ausência. E isso é importante. Gera um vazio que é resultado de uma ausência. A ausência deste ser com o qual eu me relacionava, deste outro com o qual eu me relacionava, e que agora me foi tirado porque os laços entre nós foram rompidos. A depressão não. A depressão não resulta do rompimento de vínculos com o outro, com o ente amado, com o ente querido. Por quê? Porque já não existe um outro. Por essa razão, nesta sociedade do desempenho, o que existe é um eu. O que existe é um indivíduo que é empreendedor de si mesmo, que é construtor de si mesmo, que se julga ser senhor de uma liberdade absoluta e que não aceita um terceiro que o coaja, que se imponha sobre ele, que tente fazer um contraponto a ele, que seja crítico dele, que o chame à reflexão, que o chame a repensar a sua vida, as suas atitudes. Ora, já não existe mais este outro. Só existe este eu, só existe este indivíduo que é capaz de uma performance extremamente alta, que é capaz de um desempenho invejável e exímio. Ora, só existe este eu. E se não existe um outro com o qual eu tenha elos profundos, eu tenho uma ligação profunda, a minha depressão não pressupõe uma ausência, mas pressupõe uma presença, a presença de mim mesmo. Se existe alguém que está no centro desta minha depressão, sou eu mesmo. É o próprio indivíduo. É este indivíduo que vai sozinho, caminha sozinho, que é livre para se construir e que é o indivíduo que substituiu as experiências pelas vivências. Este indivíduo do desempenho, este indivíduo da positividade, este indivíduo da alta performance, é um indivíduo voltado para as vivências. Ele quer viver.
E viver, e vejam, viver aqui dentro é um conceito, por isso eu quero que vocês entendam que tudo isso, esses termos que eu uso, são conceitos muito específicos, que fazem sentido apenas neste contexto. Por isso que é importante que vocês leiam o livro para entender os conceitos dentro deste conceito. Ora, as vivências que que ocuparam o lugar das experiências são as vivências deste indivíduo isolado, que é senhor de um eu ideal e que já transcendeu o superego, e que já transcendeu as fronteiras, transcendeu os limites, e que e que arrediu a presença de um outro, porque este outro, de alguma forma, vai coagi-lo, em maior ou menor grau, vai coagi-lo, vai ser um contraponto sobre a sua vida. Ora, este indivíduo, essa estrutura, este modelo, não rouba de mim o quê? As minhas possibilidades de vivências. E uma vez superada essa estrutura, superados esses indivíduos, superado este outro, superado o superego, agora eu posso fruir de uma vida plena. Ou seja, agora eu me vejo diante de inúmeras possibilidades de vivências. Agora, estas vivências têm como fundamento apenas um eu, uma individualidade, que dentro desse, que pensada assim, não é capaz de proporcionar ao homem, à mulher, ao indivíduo em nossa sociedade, a experiência. Por quê? Porque a experiência pressupõe encontros. As vivências pressupõem o isolamento e a solidão. Essa é a chave para entendermos o contraste. Ora, por meio da experiência, eu me abro ao encontro com o outro, ao encontro com o mundo. E eu encontro o outro, e eu encontro o mundo como outro e como mundo. Ou seja, é um encontro, o encontro que produz experiência é aquele encontro que me leva ao outro e ao mundo como entes objetivos, singulares, que têm as suas próprias peculiaridades. Agora, este indivíduo que adotou um eu ideal e que substituiu os encontros, porque os encontros que eu tenho com outro podem ser encontros desagradáveis, haja vista que o outro poderá ser um contraponto às minhas expectativas de vida, às minhas expectativas de mundo, às minhas vivências, às minhas metas a serem alcançadas. Este encontro já não me atrai. Por quê? Porque eu já rompi com o outro. E agora o que me move é esse eu ideal que busca ver o mundo, que busca ver o outro a partir de uma perspectiva que é uma perspectiva extremamente narcisista. E o Byung-Chul Han vai usar o conceito de narcisismo aqui nestes anexos para ilustrar o quanto que este indivíduo isolado, este indivíduo da alta performance, do alto, este indivíduo do desempenho, é um indivíduo que não consegue ver o mundo ou outro além dos desdobramentos de si mesmo. Ora, o outro, para este indivíduo
das vivências, para este indivíduo das muitas metas a serem atingidas, para este indivíduo centrado num eu ideal, o outro nada mais é do que o desdobramento deste eu ideal. O mundo nada mais é do que o desdobramento deste eu ideal. Ora, isso não produz encontros, isso não produz crescimento, isso não produz experiência, isso só produz depressão, isso só produz o vazio, isso só produz um desgaste e um cansaço, isso só produz uma vida infeliz, e as redes sociais estão aí para testificar deste argumento. À medida em que os indivíduos vão vivendo cada vez mais dentro dessas bolhas, dentro deste universo virtual, eles vão se tornando cada vez mais deprimidos, cada vez mais angustiados, cada vez mais frustrados. Já não há em seu horizonte de existência lugar para encontros genuínos, encontro com gente física, encontro com seres físicos, encontro com o mundo físico. Ora, neste mundo das redes sociais, onde eu posso selecionar com quem me relacionar, onde eu posso selecionar o que curtir, o que gostar, neste mundo que nós vemos, é a versão virtual de indivíduos narcisistas, que não conseguem ver o mundo, que só conseguem ver o mundo agora, as coisas agora, como desdobramento de si mesmo, desdobramento do seu eu. Já não são mais capazes, já não têm mais a coragem de romper essas bolhas, de romper com esse narcisismo calcado na ideia de que eu sou um indivíduo extremamente capaz e potente e que para mim o céu é o limite. Eu já não sou mais capaz de romper com esse modelo para me deixar ser confrontado pelo outro, tal qual o outro é, pelo mundo tal qual o mundo é, a fim de que esse confronto gere em mim experiência e, portanto, maturidade, uma concepção de mundo mais ampla, uma concepção de vida mais ampla, uma existência mais rica, uma existência que se deixa ser afetada, que se deixa ser tomada por impressões que, positivas ou negativas, me ajudam a me tornar um indivíduo mais forte, mais sólido, mais consistente. Ora, dentro desse narcisismo que este modelo de sociedade do desempenho inculca no indivíduo, o que você vê são meras vivências vazias e ocas, que já não permitem ao sujeito estabelecer vínculos consistentes, vínculos sólidos, e por isso que a depressão, nessa sociedade do cansaço, não pressupõe uma ausência, mas pressupõe a presença cheia de um sujeito, de um indivíduo que já não tem mais laço sólido com ninguém, diferentemente da melancolia, que pressupõe a ausência, o rompimento de um laço. Olha, como nessa sociedade do cansaço eu poderia experimentar a melancolia se eu não tenho laço sólido com mais ninguém, se eu não tenho elo sólido com mais ninguém, se minhas relações são relações, para nos valermos de uma expressão muito cara ao pensamento do Zygmunt Bauman, se as minhas relações são relações líquidas, fluidas, são relações fugidias, escorregadias, passageiras, transitórias. Ora, não há sentido em falar de melancolia, porque não há laços consistentes que foram rompidos, gerando no indivíduo essa sensação de ausência. O que nós temos é a depressão, que não pressupõe uma ausência, porque não há vínculo, mas pressupõe uma presença, a presença deste eu, a presença deste sujeito, desse narcisista, que não se abre mais para o encontro e, portanto, para adquirir experiências e se tornar alguém mais maduro, alguém mais sólido, alguém mais consistente nesta vida. Ora,
não há espaço para encontros que nos afetem e produzam em nós experiências, porque já não queremos mais vínculos, já não aceitamos mais o outro tal qual o outro é, o mundo tal qual o mundo é, mas só aceitamos o outro e o mundo como desdobramento do nosso próprio narcisismo, como desdobramento do nosso próprio eu, porque somos narcisistas que se julgam capazes do maior desempenho, da maior performance, da maior conquista. Consequentemente, indivíduos cada vez mais deprimidos. São as considerações que o Byung-Chul Han faz na primeira parte dos seus anexos, e em breve nós nos encontraremos aqui para terminar a leitura deste livro e vermos a segunda parte dos anexos. Eu espero que essas reflexões aqui tenham te feito pensar um pouco mais acerca de alguns valores, alguns objetivos, alguns princípios, alguma régua para a tua vida. Enfim, eu espero que o Byung-Chul Han te faça pensar, te faça refletir, te faça reconsiderar algumas coisas, e se não, continue crescendo, e se não, continue pensando, continue se abrindo para encontros com os outros, porque esses encontros são capazes, eles sim, de mudar e mudar muito a nossa vida. Se você gostou dessa nossa exposição, dessa nossa reflexão, dessa nossa aula, não se esqueça de deixar o seu joinha aí, compartilhe esse espaço com outras pessoas, e em breve nós retornaremos aqui para terminarmos a leitura deste livro e já anunciarmos, né, uma leitura de uma próxima obra para continuarmos aí nesse ciclo de leituras. Leiam Byung-Chul Han e leiam muito, muito e de tudo que vocês puderem ler. Um forte abraço e até a próxima.